Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a todos vocês que nos acompanham e nos prestigiam com a sua audiência. Esperamos que o nosso programa possa levar até a sua casa, a sua família, muita paz, muita luz, saúde para aqueles que estão adoentados. Contem sempre com as nossas melhores vibrações e as nossas preces. Estamos sempre falando de Chico Xavier. E, em verdade, falar a respeito de Chico Xavier é fazer uma prece. Sempre. Sempre que falamos sobre Chico Xavier, nós nos recordamos de Chico, nos recordamos de Jesus, nos recordamos dos benfeitores espirituais, da sua bondade, da sua humildade, do seu amor, sobretudo de sua fé. Estamos vivenciando uma época tão difícil em matéria de fé. O homem parece que está cético, incrédulo, materialista, anda faltando fé, principalmente entre os mais jovens, entre os nossos filhos, nossos netos, entre os nossos familiares. E quando nós falamos a respeito de Chico Xavier, nós estamos proferindo uma prece. Nós estamos querendo dizer e dizendo que a bondade na pessoa humana é possível. Nós estamos querendo dizer que a santidade ou a quase santidade na pessoa humana é possível. A espiritualidade na pessoa humana é possível. A caridade na pessoa humana é possível, porque Chico Xavier, de carne e osso, convivendo conosco, nos deu exemplos sempre, incansavelmente, exemplos de humildade, de paciência, de luta, porque sofreu muito também, a vida dele não era fácil, era uma vida difícil. Nós pudemos testemunhar de perto a vida de Chico Xavier. Claro que não desde Pedro Leopoldo, porque Chico nasceu em 1910, mas aqui em Uberaba, durante o tempo que convivemos com ele, testemunhamos que Chico lutava muito para cumprir com o dever, e lutava na simplicidade. Não tinha dinheiro, não era rico, não possuía propriedades, apenas a casa em que residia, que foi construída por amigos, apenas algumas roupas, ternos de roupas, como dizia ele, sempre que comparecia a qualquer cerimônia em nome da doutrina, os amigos, para que ele fosse bem vestido, os amigos lhe davam um terno de presente, uma gravata nova, um par de sapatos. Era assim que ele se vestia, com roupas que eram presenteadas pelos amigos, nas cerimônias, porque no dia a dia, no cotidiano, Chico estava usando roupas muito simples, roupas muito pobres, surradas. Às vezes ele chegava
a usar uma roupa 3, 4, 5, 6 dias. Não porque não tivesse uma camisa para trocar, mas porque nos últimos tempos ele tinha dificuldade até para tirar o paletó, trocar a camisa, tirar uma calça. Nós que somos aí mais idosos, sabemos que às vezes, quando tomamos banho, até para lavar os pés temos dificuldade, lavar as costas temos dificuldade, colocar uma cueca ou calças temos dificuldade, temos que tomar cuidado para não cair, porque podemos perder o equilíbrio e cair. E Chico, então, às vezes, ele dormia até com a própria roupa do corpo, né? Nós, habitualmente, não. Habitualmente, nós temos o nosso pijama ou a nossa bermuda, aquela bermuda velha, aquela camiseta toda furada, como é a minha também, porque nós estimamos dormir com roupas mais antigas, mais velhas, são mais macias, não apertam tanto, não é? Mas Chico não, Chico às vezes dormia com a própria roupa do corpo. No máximo, nos dias de mais calor, ele tirava o paletó. O seu paletó deveria pesar aí eu não sei se vou exagerar, mas o seu paletó deveria pesar uns 20 quilos ou mais, porque os bolsos do paletó viviam cheios, cartas, pedidos de oração, bilhetes, algum dinheiro trocado que ele carregava para doar às pessoas que o interrompiam, o interpelavam às vezes nas ruas de Uberaba, quando ele saía de táxi, ou era levado por algum amigo, ou mesmo lá no grupo Espírita da Prece, muitas pessoas pobres iam até o grupo Espírita da Prece. Não era só para receber uma mensagem, não. Aquelas pessoas mais pobres lá do bairro, onde ficava a Comunhão Espírita Cristã, o Grupo Espírita da Prece, elas ficavam até o término da reunião. Quando a reunião ia terminando, aquelas pessoas entravam na fila. E Chico sabia, não esperava que elas pedissem qualquer coisa. O Chico sempre dava um trocado a um, trocado a outro, enfiava a mão no bolso. Quando ele não tinha dinheiro, ele pedia emprestado. Nós o vimos pedir emprestado várias vezes ao seu Íker, que era presidente do Grupo Espírita da Prece, ficava sentado ali ao lado dele. Então ele, às vezes baixinho, ele falava: Íker, você me empresta aí. O Íker já entendia. O Íker já entendia, já levava aquele dinheirinho trocado, que não era muito, mas também não era tão pouco assim. Então o paletó de Chico deveria pesar aí uns 20 quilos aproximadamente, porque eram muitas canetas que ele carregava no bolso, papéis nos bolsos da frente, papéis nos bolsos de dentro do paletó, lenços, porque Chico também sofria de rinite. Ele tinha um problema de rinite alérgica e o nariz dele às vezes escorria, e mesmo quando ele emocionava, não é? Quando ele era tomado pela emoção e as lágrimas, ele também às vezes precisava limpar o rosto, limpar o nariz. Então, quando nós falamos em Chico Xavier, nós estamos aqui fazendo uma prece com vocês em nosso programa. Neste nosso livro, Chico Xavier, 70 anos de mediunidade, editado pela Didier, da cidade de Votuporanga, estado de São Paulo, a Didier, que é dirigida lá pelos nossos amigos, o Divaldinho e o Luiz Antônio, nós temos aqui uma página muito interessante. Chico e Lázaro Redivivo é o título desta página. Conversávamos com Chico Xavier sobre um amigo que havia perdido uma filha num desastre automobilístico. Fomos visitá-lo levando a solidariedade em nossa presença.
O amigo, embora não revoltado, confessava-nos que estava envergonhado de alimentar-se, de barbear-se, talvez até de prosseguir vivendo, pensando na filha morta tão jovem. Escutando-nos de maneira respeitosa, o Chico observou. Vejamos bem. Eu pensei que ele estivesse envergonhado de comer por causa dos que passam fome. Os que moram na periferia são tão nossos quanto os nossos. O espírito universal do cristianismo nos ensina a colocar os problemas da comunidade acima dos nossos próprios problemas, mesmo em se tratando da morte de um ente querido. Vejamos aqui a observação de Chico, falando uma verdade, às vezes uma verdade dura, mas que nós precisamos ouvir, não é? Aquele pai que fomos visitar estava, eu estou envergonhado de comer, fazer barba, não quero mais nada, minha filha está morta. Aí Chico comentou conosco, eu pensei que ele estivesse envergonhado de comer por causa dos que passam fome. Márcia, nossa companheira, que também participava do diálogo, disse ao Chico que uma sua amiga comentou que Jesus, no Novo Testamento, não nos preparara para a morte. A isso Chico respondeu-lhe. A observação dela é muito inteligente. De fato, Jesus não se preocupou em preparar os homens para a morte, porque para ele a morte não existe. Ele falava aos espíritos e não à transitoriedade da forma. Quando morreu meu irmão Raimundo, que chamávamos de Mundico, Emmanuel recomendou-me que eu abrisse o Novo Testamento ao acaso. O versículo que caísse aos meus olhos serviria para o meu conforto espiritual. Caiu no Evangelho de João no episódio da ressurreição de Lázaro, quando Jesus, percebendo a aflição de Marta, lhe disse, teu irmão há de ressuscitar. João, capítulo 11, versículo 24. Passados 13 anos, vejamos que interessante, passados 13 anos, quando eu estava realizando uma viagem de trem a serviço numa cidade próxima, a Passos, Mundico me apareceu dentro do vagão. 13 anos que o irmão tinha partido. Ele havia desencarnado praticamente com os intestinos à mostra. Submetera-se a diversas cirurgias sem êxito necessário. A primeira coisa que eu quis saber é se ele tinha melhorado. Ele levantou a camisa, mostrou-me o ventre cheio de cicatrizes e me disse que agora estava melhor. Imaginem, haviam já se passado 13 anos de sua desencarnação. Vejamos aqui quanto material de reflexão para nós a respeito do corpo espiritual, das sequelas que às vezes nós levamos para o outro lado da vida, pensando equivocadamente que quando deixamos o corpo somos transferidos para um plano superior. O irmão de Chico estava melhor passados 13 anos. Eu mesmo tive uma experiência interessante com meu pai, que era marceneiro. O meu pai não era espírita, era um homem do mundo. E meu pai desencarnou com 50 e poucos anos de idade e nós ficamos sem notícias dele durante muitos anos. Durante mais de 10 anos, quase 20 anos. Um dia eu tive um desdobramento, um sonho com ele. Ele não me disse nada, ele era marceneiro. Eu vi que ele estava no mundo espiritual trabalhando na construção de uma casa. Só isto, mais nada.
eu vi que ele estava trabalhando na construção de uma casa. Então eu pensei assim, bem, agora meu pai deve estar melhor, porque já está trabalhando na profissão dele, ele era marceneiro. Continuando aqui, ainda referindo-se a Jesus e a Lázaro, Chico comentou: o que mais me irritou o oficialismo judaico foi o que mais irritou o oficialismo judaico foi o fato de ele restituir a vida a Lázaro. Vide o excelente prefácio do livro Lázaro Redivivo de Humberto Campos. Escrevemos aqui entre parênteses. E continuou Chico: sobre este assunto, o menor versículo do Evangelho afirma que Jesus chorou. João, capítulo 11, versículo 35. Chorou certamente pensando naquelas duas irmãs que haviam perdido o seu arrimo neste mundo, Marta e Maria. Eram os 3 irmãos, não é? Lá em Betânia, amigos de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Então, aqui Chico nos disse que Jesus chorou, mas não chorou por Lázaro morto, porque ele sabia que a morte não existia. Ele chorou pensando nas 2 irmãs que iam ficar sem o amparo que elas tinham, era o arrimo que elas tinham, né? Marta e Maria. No versículo 33 do mesmo capítulo do Evangelho de João, podemos ler: Jesus, pois, quando a viu chorar, Maria, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e afligiu-se. Moveu-se muito em espírito quando viu aquele sofrimento, Maria chorando, Marta chorando, os judeus que eram amigos de Lázaro chorando. Emmanuel, prosseguiu Chico, em uma de suas mensagens, chama-nos a atenção para o fato de que todos aqueles que Jesus curou ou trouxe de volta à vida não se furtaram à morte mais tarde. É muito interessante pensarmos nisto. E ele conclui: eu não tinha o hábito de ler o Novo Testamento, na humildade dele, né? Ele falando, né? Eu não tinha o hábito de ler o Novo Testamento. É claro que ele conhecia o Novo Testamento de cor e salteado, mas ele fala aqui: eu não tinha o hábito de ler o Novo Testamento. Foi o Clóvis Tavares, um amigo da cidade de Campos, que me alertou para a importância de sempre lermos ou de termos o Novo Testamento no bolso para consultas rápidas. Emmanuel me ensinou a lê-lo, dizendo que não levasse tanto em consideração as descrições dos evangelistas, que eu atentasse para o momento em que Jesus surgisse em cena, procurando destacar as palavras dele no contexto da narrativa. Há 2000 anos e 50 anos depois, já haviam sido publicados, quando comecei a cultivar o hábito de ler o Novo Testamento. Isso foi escrito em abril de 1995. Quantos anos tem isto, né? 95, 2005, 2015, 2030 anos, não é? Que nós escrevemos este artigo. Então, Chico comentava conosco. Ele comentava conosco que quando a gente fosse ler o Novo Testamento, que a gente não atentasse tanto para as descrições dos evangelistas, mas para as palavras ditas por Jesus, que os evangelistas tinham anotados. Porque as descrições dos evangelistas apenas preparam para as palavras que Jesus disse em tal ou tal oportunidade, não é nessa ou naquela oportunidade.
se ele estava em Nazaré ou se ele estava em Jerusalém, em que vila ele estava, né? São descrições que preparam, mas para que nós atentássemos para as palavras de Jesus. Então vejamos como é interessante o que Chico nos fala aqui, porque alguns nos dizem, algumas pessoas nos dizem, que Jesus não fala na morte, na vida além da morte, né? Tem pessoas que nos interpelam, mas no Evangelho Jesus quase não fala na outra vida, ele quase não fala no mundo espiritual, ele fala que há muitas moradas, mas ele não fala sobre a vida espiritual. Então, Chico está nos dizendo aqui que Jesus não falava a transitoriedade da forma. Jesus não estava conversando com o corpo, ele estava conversando com o espírito que é imortal. Ele estava se dirigindo a espíritos imortais. Ora, será que Jesus ia conversar com o corpo, né, que ele sabia que ia partir, que ia desencarnar? Ele estava se dirigindo ao espírito imortal. Ele não tratava da vida pensando na morte, porque para ele a morte não existe. Então ele não tratava da vida pensando em falar em morte, não é? Porque para ele, repetimos, a morte não existe. E ele ressuscitou, trouxe de volta ao corpo não apenas o espírito de Lázaro, ele trouxe de volta ao corpo o filho da viúva de Naim, ele trouxe de volta ao corpo outros que estão narrados, as narrativas dos evangelhos, foram ressuscitados por ele. Então, quando nós falamos em Chico Xavier, nós ficamos pensando na sabedoria dele, como é que ele interpretava o Evangelho, com as observações que ele fazia, as colocações que ele fazia. Por isso que nós achamos que, de fato, e todos nós achamos, né, que Chico Xavier faz uma grande falta na Terra, não apenas para nós espíritas, não é? Quando Chico partiu, espiritualmente a Terra ficou mais pobre. É claro que nós temos aí pessoas de valor que estão desempenhando tarefas, estão desempenhando as suas tarefas, as suas atividades menores. Graças a Deus temos muitas pessoas de valor, mas o espírito do quilate de Chico Xavier, que era um ponto de referência e sobre o qual muitos se apoiavam, né? Muitos se apoiavam, principalmente o nosso movimento espírita, né? O nosso movimento espírita sempre se apoiou muito em Chico Xavier. E a verdade é a seguinte, depois que Chico desencarnou, 30 de junho de 2002, não é? Nós percebemos que o movimento espírita, ele ficou um tanto quanto assim, perdido, ficou um tanto quanto desnorteado daquele ponto de referência, daquele exemplo maior. Embora nós tenhamos aí as obras mediúnicas de Chico Xavier, a palavra dos espíritos, não é? Como disse Camille Flammarion quando discursou diante do túmulo de Allan Kardec. Ele disse que a obra haveria de substituir o obreiro. E com Chico Xavier é assim. A obra está substituindo o obreiro. Vamos estudar. Muita paz.